Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa espírita. Cumprimentamos também os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de amparo aos necessitados. Que nós possamos, nesta quarta-feira, mais uma vez, refletirmos sobre a doutrina espírita, sobre o ensinamento do Evangelho do Cristo e encontrarmos aqui também tudo aquilo que viemos em busca nessa noite. Convido vocês então a fazermos uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas, agradecendo primeiro pela oportunidade de estarmos aqui, pela nossa lucidez, pela possibilidade de mais uma vez nos reunirmos para estudar essa consoladora doutrina espírita que traz uma luz sobre o ensinamento do Evangelho do Cristo. Pedimos aos benfeitores espirituais, emissários do nosso Mestre Jesus, que possam derramar sobre todos nós as bênçãos de paz e de luz, de acordo com as nossas necessidades reais e com as possibilidades do plano maior. Jesus abençoe os nossos propósitos, possamos receber o ensinamento nessa noite com alegria e com bastante atenção no tema que será proposto. Que assim seja. Por falar em tema proposto, eu sempre gosto de comentar que nós abordamos aqui nas nossas reuniões públicas temas que são previamente selecionados pelo departamento doutrinário aqui da nossa casa. E nós fazemos uma sequência de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa semana, o capítulo 27, Pedi e obtereis. E este capítulo vai tratar a respeito da prece, de como nós devemos, ou qual seria a orientação do Cristo para nós fazermos as nossas preces, nossas orações, nossos pedidos. Esse capítulo foi dividido aqui pelo departamento doutrinário em duas partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte. E antes de ler a passagem do Evangelho, nós precisamos contextualizar essa questão. Quando Jesus vai falar aos discípulos, aos apóstolos, aos seguidores, aos curiosos, doutores da lei, ele está dialogando com pessoas que têm um conhecimento religioso, uma posição religiosa muito rígida. No tocante à prece, por exemplo, nós tínhamos dentro da organização religiosa judaica algo que até hoje em dia, nos dias atuais, quando vemos as notícias da guerra lá na região de Israel e Palestina, é algo que desde aquela época vem acontecendo. E provavelmente os espíritos envolvidos na questão atual são os mesmos daquela época, em que havia um conflito de interesses, uma disputa, seja por poder, seja por religião, embora a política estivesse muito misturada com a religião, mas entre judeus que se julgavam puros e que habitavam preferencialmente em Jerusalém e alguns núcleos nas demais cidades, e os demais hebreus, os demais descendentes do povo de Israel e que não eram considerados puros. Então, esses povos, que até hoje vemos essa diferença, tinham certos conflitos em relação a obedecerem algumas regras. E nós tínhamos em Jerusalém o templo, a organização principal religiosa, aonde se realizavam os principais encontros dos judeus, pelo menos uma vez por ano. E tínhamos espalhados nas cidades pequenos templos, que eram chamados sinagogas. E essas sinagogas também seguiam alguns rituais para as suas práticas, para as suas orações. O que nós vamos ver nesses trechos citados aqui no Evangelho por Kardec são orientações em que Jesus passa sobre como fazer a prece ou como se portar diante da prece, e não diminuindo a importância do que era feito na época, mas fazendo uma comparação. Então, nas sinagogas, nos templos, eram realizadas pregações seguindo certos rituais.
E ele vai falar aqui que não precisa ficar em pé. Então, na sinagoga, uma da orientação é que ficava alguém em pé, pregando em voz alta. Essas pregações eram feitas muitas vezes nas ruas. Então, nas esquinas, similar ao que nós vemos nos dias atuais, havia alguém com a Torá, lendo, comentando e tentando, de alguma forma, doutrinar aqueles que, a seu ver, não eram judeus puros. Então, Jesus vem trazer uma orientação a respeito dessa considerada pureza doutrinária. E ele diz assim, são trechos aqui do Evangelho de Mateus e Marcos. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Qual recompensa Jesus está falando? O interesse deles não era exatamente por uma vaidade, por aparecer, mas era a ideia de estar falando em nome da religião. Então, esses que se colocavam em pé nas sinagogas e nas ruas, desejavam esta contemplação dos demais. Porque para eles era muito importante a condição de ser julgado pelas pessoas como alguém puro. Muito diferente do que nós dizemos hoje em dia, quando estudamos o Evangelho, de que aqueles que fazemos o uso da palavra somos os mais necessitados. Nós que estamos aqui à frente, empunhando o Evangelho e falando, sobre a doutrina, somos os que mais necessitamos. Mas à época, o que se tinha é que aquele que fazia o uso da palavra era considerado alguém puro e que deveria então ser seguido pelos demais. É isso que Jesus vem trazer uma melhor compreensão. Em seguida ele diz, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade da palavra é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quem eram esses pagãos? Essa colonização daquele povo, depois de tantas guerras, de tantas capturas e escravidão à vida, circulavam pessoas que eram chamados pagãos, que tinham crenças as mais diversas. Então, alguns teriam sido doutrinados em outros países, em outras correntes doutrinárias, e vejam quando eu digo, mais uma vez nós vemos o reflexo disso ainda no dia atual, e que para eles, esses pagãos, era alguém que não tinha uma crença pura no judaísmo, é alguém que acreditava em outras questões até místicas, e portanto as preces deles eram mais ou menos, vou rezar para todos os santos, vou pedir tudo e o que vier é lucro. Então eram preces longas, eram preces ritualísticas, e Jesus vem dizer que não é por aí o caminho também. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então, a terceira lição de Jesus, separada por Allan Kardec, é essa condição de nós, ao buscarmos o perdão ou o pedido de Deus para nos auxiliar, pensar antes se nós não estamos em débito com alguém em relação ao nosso sentimento. Será que nesse momento nós podemos dizer que estamos aqui dentro da casa espírita sem nenhuma mágoa contra ninguém? E esse contra ninguém se estende a todos, não apenas aqueles que nós conhecemos. Porque às vezes nós temos um sentimento de repulsa, por exemplo, a alguém que está lá do outro lado do nosso planeta, em guerra, recriminando a conduta desse ou daquele. Mas não está próximo a mim, eu não conheço, mas é um sentimento negativo. É uma forma de repulsa a alguém que, assim como nós, é um irmão que está em evolução. Eu posso até não concordar
com o movimento, com a opinião, com a atitude, mas a questão que Jesus propõe é: você está puro de sentimento para pedir a intervenção de Deus? E o quarto item é uma parábola que ele conta de dois homens que foram orar no templo, um fariseu, um doutor da lei, e um publicano, um cobrador de impostos, alguém que era tido até por uma condição muito inferior dentro da sociedade. E a oração deles é muito diferente nesta parábola que Jesus conta, porque o fariseu se julga nessa condição de justo. Então, é mais ou menos como quando nós ouvimos de alguém: nós que somos espíritas, nós já temos esse conhecimento. É o que os fariseus faziam. E aí ele despreza o publicano. Bom, eu sou o doutor da lei, né? Obrigado, meu Deus, porque eu sou puro, porque eu não sou ladrão, porque eu não tenho essas deficiências, essas imperfeições, como esse que está aqui do meu lado. E aquele que está do lado, que é o publicano, reconhece o seu comprometimento. E ele pede a Deus que o auxilie a vencer as suas dificuldades. Então, Allan Kardec, no item 4, irá resumir essas passagens do Evangelho da seguinte forma, né? São 4 frases aqui bastante interessantes. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. O que é esse orar em secreto? Será que a gente precisa se fechar no quarto, tá lá que ninguém veja? O que você está fazendo? Não, eu estou lendo um livro. Não, deixa eu orar porque ninguém pode saber, que tem que ser em secreto. Quando Deus conversa lá desde Moisés e diz aos homens: olha, agora eu vou habitar no meio de vocês. E aí, na compreensão desses homens, eles constroem uma tenda, que vão chamar o tabernáculo, e que depois vai se transformar no templo, e que, segundo eles acreditavam, Deus estava morando ali dentro. Por isso, só o sumo sacerdote, um homem puro, podia conversar com Deus. A ideia que Deus transmite, ainda que nessa infância da humanidade religiosa, é que este habitar no meio de vós é habitar no nosso sentimento, habitar no nosso coração. Então Deus não está fora, Deus está dentro. Por isso a ideia do orar em secreto não precisa ser algo que nós nos ajoelhamos e bradamos e gritamos para que Deus nos escute. Ele percebe o nosso sentimento. Ele percebe dentro do templo do nosso coração, como dizia Jesus. Então orar em secreto é se recolher nesse sentimento do coração. E essa prece pode ser no quarto, em casa, isolado, pode ser no teu local de trabalho, pode ser dentro do ônibus, pode ser numa viagem, no mercado. A qualquer momento que nós quisermos dialogar com Deus, é como se conseguíssemos dar uma pausa em tudo e dizer: Deus, eu não estou me sentindo bem. Ou eu vi determinada pessoa que me fez sentir mal. Ou eu vi alguém que está precisando de uma oração. Ou estou vendo que o ambiente está meio difícil aqui no meu local de trabalho, na minha família, e eu quero me recolher nesse tempo interior e pedir a intervenção divina. Então vejam que Kardec coloca, né, que Jesus disse que não é necessidade de este escândalo, essa exibição no momento de orar. Ah, mas então é errado? Não é questão que seja errado, é que não é necessário. É suficiente este recolhimento interno para que nós entremos em contato com Deus. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Certa vez alguém até comentou comigo: por que vocês espíritas não fazem as orações do Pai Nosso, de Ave Maria, etc, etc? Bom, primeiro porque são orações, Ave Maria em especial, da Igreja Católica. O Pai Nosso, sim, é feito nas casas espíritas. Você quer rezar Ave Maria? Você pode rezar. A questão é, por que na maioria das vezes, quando se faz uma prece numa casa espírita, são palavras ditas? Para tentar encontrar esse sentido que Kardec coloca na prece. Jesus ofereceu uma fórmula, mas ele não ofereceu um ritual.
Então ele diz aos apóstolos, quando eles perguntam: mestre, ensina-nos a orar, a conversar com o Pai. E ele diz: diz isso, Pai nosso que estás no céu. É uma possibilidade de diálogo com Deus. Agora convenhamos, quantas vezes no intuito de fazer uma prece, nós nos colocamos em Pai nosso que estás no céu e a mente está longe. Se for quando está para dormir, então a gente às vezes mal termina a oração. E se for uma oração longa, então, achei uma oração bonita aqui, essa vou fazer, porque quando chega na metade, o pensamento já foi. O objetivo de que nas casas espíritas se faz essa prece mais dialogada, é para que nós tenhamos essa conexão com Deus, assim como se estivéssemos conversando com alguém a quem nós queremos pedir um favor, agradecer pelo momento, pedir uma orientação, entrar em conexão. Vejam como é diferente você encontrar uma pessoa na rua, que você talvez não conhece, que diz bom dia e você responde bom dia. É diferente de você encontrar alguém que você conhece: bom dia, como que você está? Tem um sentimento aí. Então a intenção da prece é que ela não precisa ser exercitada, não precisa ser realizada através de longos rituais. Ela precisa ser sentida. E se esse sentimento for através de uma simples expressão, de uma frase pequena, é o suficiente. Terceira lição: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Bom, ele diz que para que nós possamos realizar essa prece da forma que Jesus nos ensinou, é preciso que o coração esteja puro, que o coração esteja livre desse sentimento negativo. E é claro que na nossa atual condição evolutiva é muito difícil que nós não tenhamos ninguém de quem nós não tenhamos alguma mágoa, ainda que não seja reconhecida por nós. Mas tem algo que não está de acordo, não está perfeito e que nos deixe numa condição tranquila para fazer uma oração e dizer: não, eu não tenho nada contra ninguém, não tenho nenhum sentimento negativo. É claro que no nosso estágio evolutivo, nós temos alguns desafetos encarnados e alguns desencarnados. Ainda que não sejam inimigos, porque não penso que convenha a nós que somos cristãos dizer que temos inimigos. Mas temos pessoas com as quais nós não temos uma sintonia perfeita. E é muito interessante porque ao fazer a prece nós nem nos lembramos dessas condições. De alguém que nos magoou durante o dia, que a gente ficou meio chateado. E vejam que a intenção que Jesus coloca é nesse momento fazer uma varredura de como foi o dia. Nossa, eu fiquei chateado com fulano, com tal pessoa. Então deixa eu tirar isso. Deixa eu incluir esta pessoa na minha prece. Olha que interessante. Essa é a proposta. Porque se eu vou pedir a Deus que perdoe meus pecados, perdoe as minhas dívidas, perdoe os meus débitos, seja como eu queira colocar a expressão, eu tenho que também estar nessa condição. Eu tenho que dar para receber. E dificilmente a gente consegue fazer esta análise do nosso dia. Finalmente, orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. O que é esta humildade que Jesus propõe na prece, que é contrária ao orgulho? A gente tem uma ideia equivocada da humildade, que seja alguém que esteja se vestindo de uma maneira muito simples, que tenha hábitos muito simples, mas isso não é, dentro da condição espiritual, a verdadeira humildade. E certa vez eu fui pesquisar esse contexto para entender como é que se chega à condição da humildade. A humildade é aquele que está sempre pronto a receber. Como assim? Alguém chega para nos dar um conselho, para nos ensinar alguma coisa, e você já sabe aquilo. A pessoa começa a falar assim: não, tudo bem, eu já sei isso, não precisa
Poxa, não, só explica. Não, não precisa falar que eu já sei. Será que a pessoa não tem alguma coisa diferente a dizer? Será que não tem algo que vai acrescentar? Se você ouvir toda a lição, e disser, não, eu já sabia. Ah, obrigado. É a humildade. Olha, está precisando de ajuda? Às vezes nem está precisando. Ah, se quer ajudar alguma coisa aqui? Não pode deixar, eu me viro sozinho aqui. A gente vê que este orgulho, ele vai entrando na nossa vida de uma forma que, aos nossos olhos, nós agimos como o fariseu sem perceber. Poxa vida, graças a Deus que eu conheço a doutrina espírita, que eu não estou por aí perdendo meu tempo, que quarta-feira à noite eu estou aqui sentado. Então quer dizer que todo mundo que não está aqui agora sentado é alguém que não merece a nossa consideração. Vejam que a gente precisa pensar quando faz a prece. Não pode ser algo automático. Então, se eu vou pedir alguma coisa, e eu tenho conhecimento da doutrina espírita. Bem, eu vi pela doutrina espírita que tudo que nós vivemos já tem uma pré-programação. Então, já existe uma espécie de programação espiritual para a minha vida. Adianta eu pedir? Adianta eu orar para que Deus modifique alguma coisa na minha vida? Kardec vai falar sobre esse ponto dizendo que nem tudo ou uma parte do que nós vivemos está programado. Nós temos um roteiro a desempenhar. Agora, muitas das coisas que acontecem dependem do nosso livre-arbítrio e não estavam programadas para acontecer. Então, quando nós fazemos a prece, tem uma frase bastante interessante aqui. Quando nós fazemos uma prece pedindo a intervenção dos bons espíritos, para nos afastarem do mal, para nos permitirem que não venhamos a cair em algum equívoco, Kardec diz assim, o que eles fazem, os espíritos, não é afastar de nós o mal, porém sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, apenas evitam que infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, alguma fatalidade que precise acontecer no nosso caminho, por conta de um aprendizado, por conta de um débito do passado, irá acontecer. Mas tudo aquilo que não for, porque quando nós vamos ver no Evangelho as causas dos sofrimentos, nós temos as causas atuais e as causas anteriores. Então, algo que eu trago lá das encarnações passadas e que tenho que quitar, eu vou ter que enfrentar essa situação. Seja uma doença no corpo físico, uma dificuldade financeira, um encontro com alguém desafeto, alguém que não tem uma proximidade, eu vou ter que enfrentar essas situações, eu não posso mudar. Mas nos dizem os Espíritos que muito do que nós enfrentamos nessa existência decorre das nossas atitudes. Então, eu tomo uma decisão, eu pratico um ato e que não estava programado para acontecer. E a partir daí, acabam por ter outras consequências. Então, o que Kardec vai dizer nesse item é que os Espíritos não vão modificar esta nossa condição, mas eles vão nos intuir e permitir com que nós não venhamos a caminhar por aquele caminho equivocado e contrair mais débitos. Tem uma frase que ele diz aqui também, que o que nós precisamos pedir é a resignação, coragem, paciência e resignação. Esse deve ser o maior pedido que nós temos que fazer nas nossas preces. Coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Paciência naquelas que ainda não nos são permitidas. E resignação para vencermos as nossas deficiências, os nossos desafios. Vejam que não estamos impedidos de pedir. Não é porque somos espíritas e que sabemos que temos uma programação que nós não precisamos mais pedir. Não, eu vou só colocar tudo nas mãos de Deus. Por isso o capítulo é pedir e obtereis. Mas este pedir e obtereis tem que saber o que pede e reconhecer o que é que nós estamos obtendo. Como sempre se diz nas palestras, nos estudos espíritas, eu peço a Deus que eu tenha mais paciência,
Se eu preciso ter mais paciência, eu vou precisar passar por situações que me testem a paciência. Se eu peço a Deus que eu quero ter mais bondade, mais caridade com as pessoas, ser alguém mais bondoso, eu vou passar por situações que vão testar essa minha bondade. Então, se eu pedir para afastar essas situações, afastar esses problemas, eu estou, de alguma forma, afastando a minha possibilidade de aprendizado. E aí o que os bons espíritos vão nos auxiliar através da prece é nos ajudar a compreender o que é que pode ser mudado e o que é que não pode ser mudado, que aí entrará a nossa resignação. Vejam que a oração exerce nesse aspecto um papel muito importante a partir do momento que nós compreendemos, à luz da doutrina espírita, como é que se processam esses pensamentos, essas energias que nós emanamos e recebemos. Basicamente, é fácil nós compreendermos que muitas vezes nos aproximamos de algumas pessoas e que tem uma energia muito boa. Não precisa nem a pessoa nos abraçar, se abraçar é melhor ainda, mas só de se aproximar tem uma energia boa. A gente se sente bem ao lado daquelas pessoas. Mas, em compensação, tem outras que parece que só de ver, só de ouvir o nome, de aproximar, tem uma energia ruim. A prece, segundo Kardec, de uma forma bem resumida, uma apertadíssima síntese, ela vai ter uma expansão muito maior do que essa energia. A prece, ela é uma forma de vibração que nós emitimos e que ela encontrará uma ressonância na espiritualidade e retornará para nós em forma de atendimento. Então eu peço a Deus que me oriente pelo bom caminho, que me livre das dificuldades que possam ser evitadas. Mas eu preciso ter um bom comportamento também. Eu preciso ter bons pensamentos, eu preciso ter boas atitudes. Eu me lembro, certa vez, eu dialogava com uma pessoa conhecida, e ele me perguntou assim: quer dizer que se está tudo escrito, se está tudo programado, alguém que sai de um determinado lugar, entra numa lanchonete e é atingido por um disparo de arma e vem a desencarnar, aquilo estava programado? Eu falei, nem sempre. Porque talvez não fosse na programação dele para entrar numa lanchonete, num bar, num estabelecimento onde tivesse uma possibilidade de conflito. Mas então por que ele foi? Por livre-arbítrio. E se essa fosse a forma dele desencarnar? Talvez ele pudesse ser atingido por um projétil de uma outra forma, talvez ele tivesse uma outra forma para desencarnar. Mas o fato é que, quando nós buscamos estas condições, nós estamos de alguma forma facilitando a interferência do mal. Kardec já vai dizer lá na Gênese que o mal é a ausência do bem. Então eu não posso simplesmente pegar a estrada, fazer uma oração fervorosa antes e sair daqui para Curitiba a 160, 180 por hora. Não, mas eu fiz minha oração, eu pedi a proteção dos bons espíritos. E se não for para acontecer, não vai acontecer. A hora que fizer a oração, os bons espíritos vão chegar e dizer, olha, tudo bem, só que maneira, a velocidade tem um limite. Não ultrapasse, enfim, tome todos os cuidados. E isso para toda a nossa vida. Se eu me mantenho em oração, a hora que alguém me agride, o primeiro impulso não será o de revidar. O primeiro impulso será de, puxa, vou deixar isso. E se eu me mantenho em oração, aquilo passa. Aí chega a noite, eu vou fazer a prece, me lembro daquela pessoa que me ofendeu, me livro daquele sentimento negativo e as coisas se resolvem. Se eu não me mantenho em prece, eu estou sujeito a devolver a agressão no mesmo instante. À noite eu vou fazer a prece, me lembro daquela pessoa e ao invés de perdoar, mas o fulano também fez por mim, ele assim, me tirou a paciência hoje. Hoje não teve como perdoar. E a gente vai se desculpando por conta disso. Então, o convite para nós, acho que dá tempo de ler um pequeno trecho aqui no livro Entre a Terra e o Céu, ditado pelo André Luiz. O Clarencio, que é o instrutor dele nessa história aqui, ele faz um comentário assim, ó. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina.
Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O que ele quer dizer com isso? Se nós fazemos uma oração pedindo algo bastante simples, né? Poxa, que eu consiga, sei lá, determinada coisa material, pequena, se for possível, se eu merecer, aquilo virá ao meu caminho. Se é algo mais nobre, se é algo mais elevado, alcança as alturas. Então Kardec vai dizer, vamos fazer uma oração pelo nosso planeta? Ok. Mas nós temos que pensar em todas as criaturas, mentalizar esta paz vindo no mundo, esta paz entre as pessoas. Porque enquanto nós nos mantivemos neste, como diz o Evangelho, neste terra a terra, pedindo coisas comuns, pequenas, talvez tenhamos atendido algumas delas, se for possível. Mas o ideal que Jesus propõe é a prece maior, a prece elevada, o diálogo com Deus, a fim de buscarmos as verdadeiras riquezas da vida, que são essas propriedades do Espírito, a paciência, a resignação e todas essas conquistas morais que permanecerão conosco durante a evolução do Espírito. Na semana que vem continuarão um comentário sobre este título, mas que possamos levar para a nossa reflexão hoje essas 4 observações que Jesus faz, de nos recolhermos, de pensarmos se não há nenhuma mágoa de ninguém no momento da oração, de que nós não nos colocamos numa condição orgulhosa, né? E que nós vamos pedir esta paciência, resignação e coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades. E que assim seja. Então, vamos fazer a nossa prece final, antes de entrarmos para os passes, agradecendo pela lição do Evangelho dessa noite, agradecendo pelas bênçãos de paz, de luz, que certamente foram derramadas sobre todos nós nesses instantes, pedindo aos benfeitores espirituais que essas nossas preces também sejam encaminhadas a todos aqueles a quem lembramos em pensamento nesses instantes, encarnados ou desencarnados, familiares, amigos, aos que porventura nos veem como inimigos, e aos que passam por aflições nos hospitais, nos presídios, albergues, nas ruas, aos que estão em guerra, aos irmãos que caminharam pelo suicídio, aos lares de desavença, aos que estão nas ruas, a todos os necessitados, enfim, que nossa prece possa alcançá-los em forma de auxílio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa-nos cair nas tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Que assim seja. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado aos amigos de casa, e vamos passar aos passes.